fazer da plateia pergunta, comentário, questão, intervenção? Antes do Valmir, eu queria só me colocar na plateia para fazer um comentário sobre o que aí ele falou, que eu também acho uma tristeza esse negócio da Copa do Mundo. O sujeito humilde, que é quem sustenta o futebol o ano inteiro, não poder entrar nos estádios por causa do preço, mas para falar que, infelizmente, isso é um fenômeno universal. Em todo lugar onde tem Copa do Mundo, só vai quem tem muito dinheiro. Copa do Mundo é uma festa muito cara. Então, o ingresso é mesmo uma fortuna e não sei como isso poderia mudar, mas eu lhe garanto, é assim no mundo inteiro. Quem não tem dinheiro tem que ver, vai ver pela televisão, porque o ingresso é sempre, infelizmente, uma fortuna. E o que é pior, isso vai se espalhando de tal maneira que, para a gente ver o Flamengo no Maracanã agora, já está tendo que pagar uma fortuna também. Eu só acho que no caso do Brasil é pior, provavelmente é pior, porque no Brasil o futebol é baseado na espontaneidade. O atleta brasileiro, ele nasce com aquele talento todo e ele cresce, e ele, apesar de ser um favelado, ele está dando dinheiro para os clubes e está dando dinheiro para os poderosos antes mesmo dele pisar no campo. Então, é uma coisa tão inacreditável que, num país como esse, que o futebol é um das grandes paixões, né, um verdadeiro pilar da cultura brasileira, você ter que as pessoas não possam entrar no estádio. Eu realmente acho que é preciso resolver, que é preciso consertar isso. Então, esse aí para pegar esse gancho. A gente tem que entender, eu sou economista, e a ideia não é justificar, não é achar que está correto, mas é inevitável, né? São as coisas, a gente vive no sistema capitalista e é assim que funciona. O que está acontecendo agora com o futebol, aconteceu com o Réveillon. Se a gente voltar, nós temos, talvez, ela não, mas nós temos a idade de lembrar que no dia 31, nas praias, os frequentadores, os devotos do candomblé, da Umbanda, eles iam fazer suas oferendas, tudo mais. Aquilo era uma coisa que o pessoal olhava de longe. De repente, a coisa começou, veio uma socialite, foi lá jogar flores vestida com seu vestido bonito, branco. A coisa pegou e hoje o pessoal do candomblé não tem condição mais de ir à praia fazer a sua oferenda. Eles vai na véspera porque aquele dia ele perdeu, como diz o povo. Se você olhar o samba, a mesma coisa. O sambista antigamente não podia, né? O samba era proibido, quebrava, prendia, tudo mais. A feijoada foi, todo mundo sabe a história da feijoada, era o que sobrava do porco, né? Era o que fazia feijoada. Hoje em dia, o pobre não pode mais comer feijoada, né? Hoje em dia você vai no hotel, quer comer feijoada, você vai nos grandes hotéis comer a feijoada aos sábados. O pobre já não tem mais condição de comer feijoada. Então, isso é um fenômeno do capitalismo, quer dizer, o sistema se apropria daquilo que faz sucesso. E o futebol, que era uma coisa nossa, virou sucesso, perdemos. Quer dizer, o pobre agora vai ter que ver o futebol na tendinha, na televisão, e Maracanã. Talvez um dia, se ele ganhar um prêmio, alguma coisa, ele vai lá conhecer o novo Maracanã. A geral já era. Então, é mais ou menos isso que eu queria... Não, mesmo os jogadores da seleção, eu não conhecia o Luiz Gustavo, conheci ele agora. Eu não conhecia o Luiz Gustavo. Se eu contasse que ele na rua, há um mês atrás, eu não ia saber quem é Luiz Gustavo. São todos lá de fora. Tem alguns que começaram lá fora. Isso também é uma coisa. Antigamente eram todos daqui, né? Careca, alemão. Estava todo mundo aqui circulando no país. Até os anos 90, acho que era assim. Hoje em dia, sei lá. Quem é o Fred do Fluminense? Quem mais que joga aqui? 2 goleiros reservas e pronto. Mais alguém? São 3. Então...
comentar. Seguindo a linha de raciocínio de vocês e depois a que você propôs como economista, tem uma certa perversão nisso também, né? E principalmente em duas propagandas de televisão. A gente estava comentando ontem em casa. Primeiro, uma que tem alguns artistas famosos, como tem Paralamas do Sucesso, alguns cantores e tal, e a lógica, e tem uma musiquinha que vem pra rua, porque o nosso lugar é na rua. É óbvio que o nosso lugar é na rua, porque não dá para comprar o ingresso, né? Quer dizer, você pode até comprar o ingresso, mas desde que seja uma... mas tem um outro complemento também que eu queria falar, como alguém que tem ingresso, que é o seguinte, que eu acho que o preço do futebol, ele não é... Eu não sei se ele é injusto, e eu nem parto tanto do que ele está dizendo. Mas o problema é que talvez o brasileiro não gosta tanto de futebol como ele diz que gosta de futebol. Porque o campeonato inglês também é caríssimo. Você está indo na Inglaterra, para você conseguir assistir um jogo do campeonato inglês, você tem que realmente gostar de futebol. Tem que estar na sua prioridade. Vou jantar no restaurante qualquer um do Rio de Janeiro, que está os olhos da cara, ou vou a um jogo de futebol. E aí você tem que fazer essa coisa. E a outra propaganda... Porque o Raquel está falando. Quando você fala, talvez o brasileiro não goste tanto de futebol, porque na Inglaterra também é caro e o torcedor vai, há uma questão de princípios que norteiam essa atividade. O futebol no Brasil sempre foi uma coisa extremamente popular. E na Inglaterra, não. Nunca foi popular. Na Inglaterra, o futebol tem status de como ir à ópera, como ir ao teatro. Então, o sujeito vai naquele caminho de preços porque é uma atividade tão sofisticada quanto ir à ópera. Aqui não, aqui o futebol sempre foi, como ele falou, uma coisa popularíssima. Era o que a gente tinha direito, era o que o torcedor podia. Sobrava o dinheiro da feira, tem várias músicas que falam, amanhã, domingo, você economiza que eu tenho que ir ao futebol. Sobrava um dinheirinho da feira, por cara ia ao jogo. Eu ia para geral do Maracanã, não me lembro quanto custava, mas era como se hoje fosse 5 ou 10 reais. Então, essa é a nossa tradição. E é por isso que nós formamos aqui essa enormidade de jogadores de futebol, porque é um esporte popular, que qualquer um podia ver e por ele se interessar. Então, é muito diferente, a meu ver. Eu nem conheço a Inglaterra, mas é muito diferente, a meu ver, dessa lógica de como o inglês, ou o europeu, de uma maneira geral, o italiano menos, e o espanhol também, mas como o europeu, de uma maneira geral, encara o futebol como uma coisa muito chique. Não é o nosso caso. Para a gente é paixão, para eles é botar uma roupa bonita e ir lá torcer pelo Manchester United. Um europeu talvez discordasse do que você está dizendo. Um turco, sobretudo, ia discordar de você. Um alemão também. Não. Isso me parece, quer dizer, no fundo, desculpa, eu acho que não é assim, na verdade. Eu acho que existe muita paixão pelos europeus. É porque a gente tem uma visão um pouco, digamos assim, verde-amarelo-cêntrica, né, em relação ao futebol, né? E mesmo esse exemplo do carteiro, no fundo, diz que há uma margem lá. E até a construção das torcidas organizadas, que depois vai desembocar no hooliganismo, é uma prova de que o futebol tem uma penetração que às vezes a gente não quer aceitar que tem na Europa, e tem, na verdade. Na verdade tem, enfim. Conclui, por favor. Não, e aí acho também que há essa tradição, mas por que não também deixar de problematizar o preço do ingresso, valorizando, porque também é a mesma classe média que vai também, não vai interessada no futebol, vai interessada no evento. O problema, eu acho, é como ele estava falando da praia, né? É o que se tornou o Rock in Rio, por exemplo, né? Que são coisas completamente diferentes, mas no que diz respeito a grandes eventos, né? As pessoas vão ao Rock in Rio porque elas vão ao Rock in Rio. Aí abre-se o ingresso abre-se a bilheteria para comprar o ingresso do Rock in Rio, sei lá, ainda não tem nem programação e as pessoas já compram porque as pessoas gostam de ir ao Rock in Rio. Se vai tocar Nirvana não poderia mais tocar, né? Se vai tocar, agora só vem Legião Urbana, Cazuza, Nirvana, só vem coisas impossíveis na minha cabeça. Enfim, só vai tocar Justin Bieber, Shakira, ou vai ser o Metallica, não importa. O que importa é ir ao Rock in Rio. E eu acho...
Dos selfies, que aí você tem que postar dizendo que você vai, porque você, né, estava, então você participou do evento. Isso, exposição, uma série de coisas. O que eu lamento um pouco é isso. E aí outra coisa, seguindo a lógica das propagandas, é a propaganda que o Itaú está fazendo agora, de tirar o batimento cardíaco para oferecer os jogadores da seleção, né? Eu acho bastante perversa. O Luiz tem uma leitura melhor dessa propaganda do ponto de vista marxista, digamos assim. Eu queria só que há duas perguntas que têm que ser respondidas para a gente levar esse assunto realmente mais fundo. Primeiro, quem é que está ganhando com isso? Quem é que está ganhando para a entrada custar tão caro? Né? Quem está ganhando com isso? Quem está levando? Né? E segundo, o que a gente pode fazer? Porque o que aconteceu aqui no Carnaval foi assim, quando o Sambódromo virou um lugar de socialites e turistas e grandes atores do mundo inteiro, o pessoal foi para a rua e fez o bloco. Né? Então, eu acho que a volta por cima a gente sempre pode dar. A gente sempre pode achar outro caminho, né? O que não pode é a pessoa ficar lamentando e assumindo que aquilo ali, então agora eu já perdi, não tenho mais chance de ver os jogos. Não, tem que dar um jeito. Eu acho que tem que dar um jeito. A sociedade civil tem que dar um jeito. As pessoas, como nós, tem que pensar, tem que achar um jeito de poder assistir os jogos. A gente pode não assistir esse agora, dessa Copa, desse campeonato, mas na outra Copa ou em qualquer outro jogo importante, tem que achar um jeito de pressionar isso e acabar com isso. Porque isso é uma questão financeira, exclusivamente financeira. Alguém está ganhando com isso. Alguém está podendo botar esse preço. Porque se eu fosse botar o preço, eu colocaria X, você colocaria Y. Pois bem, quem está colocando os preços, está colocando os preços nas nuvens. E está fazendo isso porque, mais uma vez, a sociedade civil brasileira não diz nada. Só reclama. Mas não diz o que tem que dizer antes, né? Não reivindica, não diz, não, nós queremos também. Não estamos brigando com ninguém, mas nós queremos. Eu acho que isso é que é importante, sabe? Eu gostei muito desse debate gerado pela observação aí da torcida, porque isso me chamou muito a atenção já lá na Copa das Confederações, né? Eu até peguei imagens, por exemplo, da Copa de 50 e imagens da Copa das Confederações arquibancada, né? E a gente vê a diferença de público, né? Um jogo de Maracanã em 50 para o jogo de agora. E, para mim, o futebol tem essa função que é aflorar aspectos da sociedade brasileira, né? Ou seja, essa arquibancada com ausência de negros, de mulatos, ela me diz alguma coisa. Ela me diz que a sociedade brasileira não vai bem. Ela não vai bem. Por quê? Porque essa falsa democracia racial, né, contamina e chega nos nossos dias, né? Algo que não se debate, na verdade, porque não é simplesmente uma questão de preço, é uma questão de que, de fato, você segmenta, você tem, quase que nem uma questão classista, né? Se a gente pegar as arenas hoje em dia, nós temos lá os espaços VIP, né? Mastercard, Visa, né? Para onde que foram as torcidas organizadas, por exemplo, que em geral não têm dinheiro, ou então entram com apoio nos grupos? Estão indo para trás do gol. Para trás do gol. Eles não ocupam mais espaço, porque está socialmente segmentado. A topografia do estádio hoje é a topografia que reflete a sociedade brasileira. Por isso que, para mim, é sempre muito interessante trabalhar com o futebol, porque ele me oferece leitura. Ele me oferece uma leitura da sociedade. E algo vai mal na sociedade nesse sentido. Em relação a um detalhe curiosíssimo em relação ao jogo de abertura dessa Copa do Mundo, que esse jogo foi em Itaquera. E dentro do estádio havia pessoas que talvez nunca tivessem ido a Itaquera. Fora do estádio, um bairro muito pobre, base de sustentação do governo do PT, e dentro, os brancos vaiando a presidenta da República da maneira como vaiaram.
Isso é engraçado, né? Curiosíssimo, né? Ou seja, aparece essa história, né? Como existe na África do Sul. É curioso que a Copa da África do Sul seja sucedida pela Copa do Brasil, né? Ilhas milionárias na África do Sul, condomínios cercados por um apartheid terrível, né? Nos anos 80 e sempre. E agora, o Arena Corinthians, em Itaquera, quer dizer, que é o bairro da estação de metrô Corinthians Itaquera, portanto, um bairro popular, uma arena europeia, cheia de brancos, vaiando a presidenta, que é sustentada pelo povo que mora ali fora. Isso é muito curioso. Presidenta de um partido que tomou a iniciativa de construir que deu aquele estrada ao Paulista, ou seja, isto nada mais é que a representação legítima do que é a nossa sociedade, do que é o futebol, da paixão que é o futebol, da violência que tá nos estádios. Aquelas pessoas não vaiaram, ofendiam, xingavam a presidente da República, que possibilitou toda essa festa. Então, eu acho que isto significa exatamente o que falamos antes. É o futebol com todas as suas contradições. E Copa do Mundo é a contradição levada ao extremo. Por exemplo, se bota o ingresso baratíssimo, ia ser um inferno, porque o ingresso a R$1.000, você teve que se inscrever e ser sorteado, para, se for sorteado, poder comprar. Tamanha a quantidade de... Se bota o ingresso de jeito que... Ali cabe o Maracanã, se eu não me engano, 68 mil pessoas. Se bota a um preço que todo mundo pudesse comprar, digamos assim, que eu sou a favor do preço cada vez mais baixo no futebol, porém, seria necessário 6.800.000 ingressos, no mínimo, e ia ser um terror, uma carnificina, um inferno para entrar no Maracanã. Não defendo o preço alto. Eu estou dando esse exemplo para dizer o quanto o futebol é a contradição levada ao extremo, aproveitando o exemplo que o Maffei deu, que é perfeito, do que aconteceu na Itaquera, é perfeito. É o Brasil, é o futebol, é a sociedade brasileira nas arquibancadas da vida. Agora, eu acho que, se quiser achar uma saída, governo, autoridades, FIFAs, Blatters e etc., vai se achar. Por exemplo, sorteia, dá um jeito, sorteia pela internet, manda o pessoal tirar do chapéu, como sempre se fez. O que importa é que ali dentro haja uma representação da sociedade brasileira, e não uma turma que está ali somente porque pagou. Eu acho que tem gente ali que nem gosta de futebol. Não, isso é foi lá só para dizer que estou indo. Que a Raquel disse, né? Eu sou frequentador de estádio, né? Sou homem de arquibancada. É só para ali não havia frequentador de estádio, não havia torcedor. É só para dizer que eu fui. Agora, eu acho que expressa também outra coisa que é muito feia, e que está cada vez mais evidente na nossa sociedade, que é a questão do racismo mesmo, né? E essa questão do racismo, eu não sei como é que a gente vai resolver, porque enquanto a gente não pegar e olhar de frente, e nós estamos num lugar privilegiado para isso, enquanto não olhar de frente a questão da escravidão, que é o fator maior da história do Brasil, durou 400 anos, e é uma coisa absolutamente definidora de tudo. Enquanto não se olhar de frente a esse fenômeno, ninguém vai conseguir resolver o problema do racismo no Brasil. Eu acho que as cotas é ótimo, não tem nada contra as cotas, mas as cotas são a gota d'água no oceano, não é disso que se trata. Não se trata de dar facilidades para alguns poucos. Se trata de resgatar uma coisa muito séria, muito grande, que tem a ver com milhões de pessoas, né? E que afeta profundamente a nossa vida todos os dias, a nossa história, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução e o nosso presente. Iris, a gente não pode esquecer que morreram muitas pessoas construindo a Arena Corinthians, né? Que é uma coisa que hoje em dia que está silenciada, isso me espanta profundamente. Morreram não sei quantos... Eu não sei quantos morreram em Manaus, alguns em Cuiabá e na Arena Corinthians 3 ou 4. E a gente sequer sabe. Acho que no Maracanã não houve morte, pelo menos bem. E a gente sequer sabe os nomes dessas pessoas, né? Valmir, por favor.
Seu raciocínio é isso, o povo dá sempre um jeito. Só um comentário com relação à escola de samba e o bloco, que é o seguinte: os blocos cresceram no Rio de Janeiro pós-sambódromo, na Zona Sul, mas o carnaval de rua, no Rio, sempre foi uma tradição muito antes do sambódromo. Quando as escolas de samba faziam o desfile na Praça 11, etc., o Cacique de Ramos estava na Rio Branco, o Bafo da Onça estava em Bom Sucesso. Então, blocos no Rio sempre existiu, mesmo antes do sambódromo, apenas uma correção histórica. A Zona Sul do Rio é que, de uma certa maneira, com o surgimento do Simpatia, do Sovaco de Cristo, etc., coincide um pouco com o sambódromo, mas eu nem sei se é tão ligado ao fato de não poder ir no sambódromo, porque o carnavalesco de rua, o folião de rua, nunca foi de ir para sambódromo. A verdade é essa. Minha gente, vamos começar a terminar essa sessão tão boa e tão ardente, no sentido camoniano, né? Da ardência e da paixão. Eu queria perguntar a cada um de vocês, muito brevemente, sobre o que vocês têm em mente, o que vocês estão fazendo, né? O que está no rascunho de vocês, tendo ou não tendo a ver com futebol, não importa. E cada um rapidinho fala isso, e já agradeço por tanta participação de vocês, que foi muito, muito boa. Luiz, começa já com você que está aí com o microfone. Um livro de poesia e um de contos, e pensando um original infantil. Irlis, aproveite. Eu estou fazendo um livro que se chama Aió, a Tia Fé, que é um livro sobre os orixás africanos para as crianças. Aió, a Tia Fé significa amor e alegria. É o nome de duas meninas que vivem e mostram o que elas sabem e o que a família delas ensina a elas sobre a questão do candomblé. O candomblé é uma religião muito interessante, uma religião muito antiga. Eu acho que quando nossos ancestrais começaram a andar de dois pés na África, a gente tinha aqueles deuses lá, sabe? Depois a gente saiu de lá e aí nós ganhamos outros deuses, mas eu tenho a impressão que eles estão lá bem no começo do nosso caminho. É muito interessante, o candomblé é muito interessante. Além disso, tem um livro para as crianças portadoras de deficiência visual. É um livro sobre a história de dois ratinhos. E tem também um que se chama Gracias Violeta, que é um livro para as crianças da América Latina. Um livro em espanhol e português, eu espero. Quer dizer, a gente sonha, né? A gente sonha e trabalha. Se consegue realizar, já isso depende de outras coisas que os editores e os livreiros conhecem muito bem, né? Tem textos, esses livros? Gracias Violeta, sim. Tem um texto, que é um grande poema. E a Eu, a Tia Fé tem o texto que eu estou escrevendo. Esse eu estou escrevendo mesmo, tem um texto grande. Eu não sei como eu vou fazer para fazer aquele livro em pano, porque ele é realmente grande, mas eu pretendo fazer ele em pano. E o dos dois ratinhos tem textos curtos, porque são para as crianças, são todas as crianças, inclusive as que têm a dificuldade de enxergar, né? Sem Fio, eu trouxe uma trilogia, só que quem ficou curioso, né, que tem um bocejo, que é a continuação, que também é um livro de imagem, mas com onomatopeias, é um contágio histórico com bocejo, e termina com Caras Animalescas, que é uma brincadeira que eu fiz com o Renato, como que as pessoas se parecem com animais, né, essa coisa do rosto, né, e tudo mais. Isso eu abri bem na Clarice Lispector, ó. Parece a Clarice essa, né? Enfim, esses são livros já mais antigos. Eu trouxe um que é muito conhecido, às vezes as pessoas me conhecem mais pelo livro do que... não me conhecem, mas conhecem um livro. O que a gente quer, né? Uma coisa que é o sonho, né? Conhecer o livro, não conhecer o autor. Que esse aqui, ó, que chama Até as Princesas Soltam um Pum. E esse é um pum realmente... espetacular. E eu tenho esses dois, isso aqui são as duas novidades que saíram semana passada da Moderna, somos colegas de editora. Isso aqui chama O Bico, que é a história de uma menina bicuda que acorda de manhã de bico e fica até a noite de bico, que é a minha filha, né, é bicuda, né? E é uma história muito engraçada. Essa ilustradora é uma ilustradora espanhola maravilhosa. E esse aqui é um livro que fala sobre meninas que não sabem guardar segredos. São duas amigas e uma conta um segredo para a outra.
e ela promete que não vai contar, só que ela não aguenta, vai até a privada, conta para a privada, aperta a descarga para aliviar. Só que a outra menina vai na sequência fazer xixi, quando ela aperta a descarga, o segredo volta, aguado. Ela descobre tudo. E fala sobre também coisas que eu vivo lá em casa com as minhas meninas e as amigas, né? Chama Segredos. É isso.